O assunto da aula de hoje vai ser progressão aritmética, conhecida como PA. Tem vários fatores que a gente precisa saber quando a gente vai falar sobre progressão aritmética, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é sobre como a gente vai conseguir encontrar o termo geral de uma PA. O termo geral a gente diz que é o AN. É igual a 1, sendo que A1 é o primeiro termo, mais N menos 1, N é a posição do termo, vezes a razão. Então, essa é a fórmula do termo geral. E essa é a razão, tá? Depois do termo geral, a gente tem que falar sobre a razão da PA. A razão, ela é calculada como AN menos AN menos 1. Exemplo, razão vai ser o A3 menos o A2, tá? Nesse sentido, AN menos AN menos 1. Se a razão for maior do que zero, a gente diz que essa PA é uma PA crescente. Se a razão for menor do que zero, a gente diz que essa é uma PA decrescente. E se a razão for igual a zero, falamos que essa PA ela é constante. Agora a gente vai falar sobre a soma dos termos de uma PA, que também é bem importante.
Quando a gente quer fazer as somas dos termos de uma PA, a gente vai pegar e escrever assim. A soma dos termos, então, é representado por Sn, que é igual a 1 mais An vezes a razão, tá? A razão não, vezes N dividido tudo isso, né? A gente pega e divide por 2. Onde Sn vai ser a soma dos termos, A1 vai ser o primeiro termo, An vai ser o enésimo termo da PA, né? E daí a gente pega e divide tudo, multiplica aquela soma por N, pela posição da PA, e divide por 2. Outra coisa legal pra gente pegar e entender da PA é quando a gente quer saber, por exemplo, o A2. Ó, um exemplo aqui, A2 de uma PA vai ser igual a 1 mais A3 dividido por 2. Então, esse é um macete legal também. Você pega o que está na frente e o que está atrás e divide por 2. E outro exemplo é que o A4, por exemplo, é igual a 1 mais 3 razões. Isso são algumas dicas que vão facilitar bastante na hora da gente conseguir encontrar o termo que a gente quer na hora que a gente for fazer a nossa PA, tá? Então, eu vou passar, grifar o que é mais importante. Acho que esse ficou muito escuro, deixa eu fazer um mais claro.
Vamos resolver, então, esses exercícios sobre progressão aritmética, tá? Aqui o que me diz? Os ganhos de uma empresa ao decorrer do ano foram de 800 mil no primeiro mês. E a cada mês houve um aumento de 15 mil em relação ao mês anterior. Caso essa tendência seja mantida durante todos os meses, o lucro mensal dessa empresa em dezembro será de... Em dezembro. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho A1, que é igual a 800 mil, correto? Porque é o primeiro mês, como se fosse o mês de janeiro, tá? Teve um aumento de 15 mil por mês, então eu tenho que a minha razão é igual a 15 mil. E ele quer saber o A12, porque é o A de dezembro. Lembra da fórmula? A fórmula é AN, do termo geral, né? Igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos usar essa fórmula. Ele quer saber o A12, que é o de dezembro. Então, vai ser A1, que é 800 mil, mais N é 12, menos 1, vezes a razão, que é 15 mil. Aqui é o A12 que ele quer saber. Então, aqui eu vou ter que A12 é igual a 800 mil, mais 11 menos, 12 menos 1 vai dar 11, vezes 15 mil. Agora, aqui a gente vai resolver primeiro 11 vezes 15 mil, antes de somar, né? Pela nossa prioridade de cálculo na matemática, beleza? Então, tá. Eu vou ficar aqui a 12 é igual, resolve esse aqui primeiro, 800 mil, mais 11 vezes 15 mil. Isso vai dar 165 mil. Então, eu tenho que a 12 é igual a 800 mil mais 165 mil. Vai dar 965 mil. Letra D, 965 mil. Vamos para a próxima. A altura de uma planta em centímetros ao decorrer dos dias foi anotada e organizada conforme a tabela seguinte. No dia 1, ela tinha 3 centímetros, no dia 2, 5,5, no dia 3 tinha 8 e assim por diante. Então, eu tenho aqui A1 é igual a 3. Como que eu vou saber qual que é a razão? Eu vou pegar a N menos a N menos 1. Então, a razão, eu vou pegar o A2 menos o A1. Aqui a razão vai ser 5,5 menos 3.
tendo que a razão é 2,5. E a 1 é 3. Se esse comportamento de crescimento for mantido, essa planta terá uma altura de 65,5 centímetros após tantos dias. Tá, vamos lá. A gente não tem o termo geral, ou seja, a gente quer encontrar o termo geral, certo? Mas a gente tem quanto que vai dar esse termo geral, que no caso seria 65,5. A gente só não tem quantos dias vai ser isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a formulazinha do termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O N eu não sei quanto que é, mas eu sei quanto que é a N, que vai dar 65,5. Eu sei que a 1 é igual a 3, mais N menos 1, e eu sei que a razão é 2,5. Então, esse 3 aqui que tá somando, eu vou passar pro outro lado diminuindo. Vai ficar 65,5 menos 3. Eu posso também passar esse 2,5 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Dividido por 2,5 é igual a N menos 1. Certo? E assim a gente vai resolvendo. Então tá, vamos lá. 65,5 menos 3, a gente tem que isso é 62,5. Dividido por 2,5 é igual a N menos 1. Eu não gosto de trabalhar com número com vírgula em divisões, então eu vou multiplicar esse aqui por 10 e esse aqui embaixo por 10. Assim, eu vou ter 625 dividido por 25, que daí fica mais fácil da gente fazer essa divisão. 625 dividido por 25 vai dar 25. A gente poderia começar fazendo ali, mas eu vou botar logo que é 25, tá? Então, eu tenho o quê? Que 25 é igual a N mais 1. Opa! N menos 1, afinal. Esse menos 1 vai passar para o outro lado da equação, somando. Então, 25 mais 1 é igual a N. Então, eu tenho que N é igual a 26. Então, a plantinha ela vai ter 65,5 centímetros de altura em 26 dias. Letra E. Cris decidiu ser uma influenciadora digital e, para isso, ela criou uma conta nas redes sociais, realizando a divulgação para os seus amigos mais próximos. Logo no primeiro dia, ela conseguiu o marco de 40 seguidores. Então, eu já tenho aqui, a 1 é igual a 40. Após esse marco, no segundo dia, ela conseguiu mais 14 seguidores.
No terceiro dia também, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que a razão é 14. Se esse comportamento for mantido, ou seja, se ela conseguir 14 seguidores por dia, qual será a quantidade de seguidores ao final de 30 dias? Então, ele quer saber o A30, o termo geral. Voltando para a fórmula do termo geral, eu tenho que a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N é a 30. Igual a 1 vai ser 40, mais N é 30, menos 1, vezes a razão, que é 14. Então, eu tenho que a 30 é igual a 14, mais 30 menos 1 vai dar 29, então vai ser 29 vezes 14. A 30 é igual a 40 mais 29 vezes 14. Isso vai dar 406. Então, a 30 é igual a 40 mais 406, vai dar 446. Esse é o termo geral. Letra A. Um atleta de alta performance tem se preparado para sua disputa da Maratona do Rio, que possui atualmente um percurso de 42 quilômetros. Para isso, ele começou percorrendo 14 quilômetros no primeiro dia. E a cada dia ele acrescentou 5 quilômetros em relação ao dia anterior. A distância total percorrida por esse atleta durante uma semana de treino é de... Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu vou ter A1, que é 14. Eu vou ter a razão, que vai ser 5. E ele quer saber o A7, que é de uma semana. Então, vamos para a equação do termo geral. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A 7 é igual a 14 mais 7 menos 1 vezes 5, que é a razão. A 7 é igual a 14 mais 6 vezes 5. A 7 é igual a 14 mais 30. 6 vezes 5 dá 30. Então, a 7 é igual a 44. Quarenta e quatro foi o que ele andou no dia 7, mas ele quer a distância total percorrida por esse atleta durante uma semana de treino.
não quanto que ele percorreu no dia 7. Daí aqui continuando, eu tenho que A7 é igual a 44. Só que ele quer saber o S7, que é a soma dos termos, né? É a distância total percorrida por esse atleta durante essa semana. Eu já sei quanto que é o A7, agora eu vou ter que botar na outra fórmula da soma dos termos, que vai ser SN é igual a 1 mais AN vezes o N dividido por 2. Então, eu quero a soma dos 7 dias é igual a 1. A 1 é 14, mais a 7 é 44. Isso tudo vezes o 7 dividido por 2. Então, a soma dos termos em 7 dias, né? Vai ser, aqui vai ser 58 vezes 7 dividido por 2. S7, então, vai ser, primeiro, ali 48 vezes 7, isso vai dar 406. Dividido por 2, eu tenho que S7 é 203 quilômetros. Foi essa quantidade de quilômetros que ele percorreu em 7 dias. Letra E, tá? No ano de 2020, infelizmente, as Olimpíadas foram adiadas devido à pandemia do Covid-19. Sabendo que as Olimpíadas ocorrem de 4 em 4 anos, e supondo que em 2021 tenhamos esse evento e que até 2100 ele não passe por um novo adiamento, a quantidade de Olimpíadas que terão acontecido nesse intervalo será D. Vamos lá. Eu tenho o quê? Eu tenho que a razão é de 4 em 4 anos, né? Porque as Olimpíadas. Continuando aqui, então, eu tenho que a razão é 4, o A1 vai ser 2021 e o AN vai ser 2100, tá? Então, vamos lá. A1, 2021 e AN é 2100. Vamos botar, então, na fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N temos que é 2100. A 1 vai ser 2021 mais N, que não sabemos quanto que é, menos 1, vezes a razão, que é 4. Então, vou passar esse 2021 para o outro lado, diminuindo. Então, vai ficar 2100 menos 2021. O 4 também, que estava multiplicando, eu vou passar dividindo. Isso é igual a N menos 1, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 2100 menos 2021. Isso vai dar 79
dividido por 4 é igual a N menos 1. 79 dividido por 4 vai dar, eu vou arredondar para 20, tá? Dá mais ou menos 19,7, mas eu vou arredondar para 20. Então, eu tenho que N é igual a 20. Aquele menos 1 que estava para lá vai passar para o outro lado positivo. Mais 1. É bom eu não arredondar para cima, né? Eu vou botar 19,75 mesmo. Vou fazer assim. 19,75 igual a N menos 1. Depois, 19,75 mais 1 é igual a N. Então, eu tenho que N é 20,75. Ou seja, o 0,75 a gente não conta, né? Então, a gente terá, né, 20 Olimpíadas ali de 2021 até 2100, tá? Então, N é igual a 20. A gente fazer algo assim mais estimado. Sobre as progressões aritméticas, julgue como verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Uma progressão aritmética é crescente quando a sua razão é positiva. Tá correto. Uma progressão aritmética é constante quando a sua razão é 0. Tá correto também. E uma progressão aritmética é decrescente quando a sua razão é negativa. Também está correto. Então, letra D. Todas as afirmativas são verdadeiras. Uma empresa faturou 150 mil no primeiro ano, 148 mil no segundo ano, 146 no terceiro e assim sucessivamente. Durante a primeira década de existência dessa empresa, ela faturou um total de... Então, a primeira década, qual que é o total de faturamento? Sempre quando eles falam assim, total de faturamento, total percorrido, a gente vai usar a soma dos termos, tá? Da PA. O que eu tenho aqui de importante? Eu vou ter o meu A1, que é 150 mil. A minha razão vai ser... A razão, ela é calculada por AN menos AN menos 1. Esse aqui é o meu A1, esse aqui é o meu A2. Então, eu posso dizer que a minha razão é igual a 148 mil menos 150 mil. Eu vou ter, então, que a minha razão é menos 2.000, tá? Ela é uma razão negativa, portanto, essa PA, ela é uma PA decrescente, tá bom? Então, a razão é igual a menos 2.000. Que indica que essa PA, ela é decrescente. E ele quer saber quanto é que eles faturaram na primeira década dessa empresa. Então, a gente vai primeiro, ele quer saber, então, o S10. Mas antes da gente fazer o S10, a gente precisa saber quanto que vale o A10. Que é o que a gente vai descobrir agora, fazendo o cálculo.
tá? Então, a n, que é o termo geral, é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu vou querer o A10. É igual a 150.000 mais n vai ser 10 menos 1 vezes menos 2.000. Então, eu tenho que A10 é igual a 150.000 mais 10 menos 1 vai dar 9 vezes menos 2.000. A10 é 150.000 mais 9 vezes menos 2.000, isso vai dar menos 18.000. Então, meu A10 é igual a 150.000 menos 18.000, certo? Então, eu vou ter que o meu A10 150 menos 18.000 vai dar 132.000. Então, a primeira parte a gente já conseguiu achar o nosso A10. Agora, a gente vai fazer a soma dos termos, tá? Soma dos termos da PA, SN, igual a 1 mais a N vezes N dividido por 2. A soma da primeira década, né, que é de 10, é igual a 150.000 mais 132.000. Peraí que não vai dar aqui. Deixa eu apagar e fazer mais para o lado. SN igual a 1 mais a N vezes N sobre 2. Então, S10, 150.000 mais 132.000. Tudo isso vezes o 10 dividido por 2. Então, a soma da primeira década vai dar 150.000 mais 132.000. Isso vai dar 282.000. Aí, vezes 10, vai dar... Ó, só botar um zero a mais. Então, vai ficar 2.820.000 dividido por 2. S10, então, vai dar 1.410.000.
Letra D. Que eu fiz bem pequenininho para poder caber. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33.000 passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36.000. Esse padrão de crescimento manteve-se nos meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, né? Eu vou ter que o A1, que é de janeiro, é igual a 33.000, certo? De 33.000 para 34.500, a gente nota que aumenta 1.500 por mês, porque depois de 34.500 para 36.000 também aumenta 1.500. Então, eu vou botar direto que a razão é igual a 1.500. E ele quer saber quantas foram as passagens vendidas em julho, né? Então, ele quer saber o A7, porque A7 é de julho, mês 7, ok? Então, vamos lá. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. A7 é igual 33.000 mais 7 menos 1 vezes 1.500, que é a razão. A7, então, é igual a 33.000 mais 7 menos 1 vai dar 6. Vai ficar, então, 6 vezes 1.500. Eu tenho, então, que A7 é igual a 33.000 mais 6 vezes 1.500 dá 9.000. Então, eu tenho que A7 é igual a 33.000 mais 9.000 vai dar 42.000. Letra D. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes de iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros dela. O segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes.
até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é: vamos lá. Eu tenho aqui A1, é 80 metros. Eu tenho que a razão é 20 metros. E eu tenho que o AN é 1.380 metros. Assim, eu vou conseguir saber quantos vão ser os postes colocados no total para poder fazer o valor vezes 8.000, tá? Então, vamos lá. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N é 1.380 igual a 80 mais N, eu não sei quanto que é, menos 1, vezes a razão, que é 20. 1.380, eu vou passar esse 80 para o outro lado, diminuindo. Eu vou passar o 20 que está multiplicando, dividindo. Eu vou falar que isso é N menos 1. Então, eu vou ter 1.300 dividido por 20 é igual a N menos 1. 1.300 dividido por 20 vai me dar 65. Então, 65 é igual a N menos 1. 65 mais 1 é igual a N, tendo assim que N é igual a 66 postes. Aí, agora, a gente vai calcular quanto que vai ser gasto aí, o valor gasto. Então, vou botar aqui. Vai ser 66 vezes 8.000, tá? Esse é o valor que a prefeitura vai poder gastar. Então, fazendo esse cálculo, a gente tem que a prefeitura vai poder gastar 528 mil reais. Letra C. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período de acordo com essa projeção. Então, em 2012, nós temos 50,25 toneladas de arroz. Depois, 0,25 toneladas. Em 2013, no ano seguinte, temos 51,5 e assim por diante. A quantidade total, ó, quando fala quantidade total, a gente sabe que vai ter que fazer a soma dos termos, tá? Em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 até 2021 será de. Vamos lá. Começando com a 1, eu tenho que é 50,25, certo? Para saber quanto que é
a minha razão, eu vou pegar o valor ali de 2013 menos o de 2012. Eu sei 51,5 menos 5, então eu vou botar aqui, né, que a razão 51,5 menos 50,25. Eu tenho que a minha razão é 1,25. Agora a gente vai ter que primeiro descobrir o A21. Continuando, então, a razão é 1,25. Aí agora o que ele quer? A gente precisa encontrar primeiro o A10. Por que A10? Porque vão se passar 10 anos de 2012 até 2021. Então, a gente fala que é o A10, tá? Por causa que são 10 anos que se passam de um para o outro, beleza? Então, vamos lá. Vamos botar aqui a formulazinha. Fórmula do termo geral, AN, igual a 1, mais N menos 1, vezes R. A10, que é o que a gente quer, igual a 50,25 mais N menos 1, 10 menos 9, vezes 1,25. A10, então, vai ser 50,25 mais 10 menos 9, não, perdão, 10 menos 1 aqui. Mais 10 sim, 9 vezes 1,25. Então, a 10 é igual a 50,25 mais 9 vezes 1,25 dá 11,25. Então, a 10, 50,25 mais 11,25 vai dar 61,5. Então, a 10 é 61,5. Mas a gente quer saber a soma dos 10 elementos, né? Então, vamos lá. Sn vai ser igual, né, a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Então, a soma dos 10 primeiros alianos, né, vai ser a 1, que é 50,25, mais a n, que é a 10, né, que é 61,5, vezes 1,25, tudo isso dividido por 2. Opa, vezes n aqui, não é, vezes 10, não é a razão, vezes 10. Então, S10 é igual 50,25 mais 61,5 é a mesma coisa que 111,75. Vai fazer isso vezes 10 dividido por 2. S10, então, vai dar 1.170
e cinco. Não, 1117. Tem mais um ali. 1117,5, agora sim. Dividido por 2, então esse 10 é igual a 558,75. Letra D, 558,75.